Nesse vídeo aqui eu vou trazer as previsões para 2021 em cada um dos 12 signos. Só que para a gente poder fazer esse estudo, eu vou precisar que quem não tem um mapa natal ainda saiba exatamente em quais graus que vão estar o Sol, o ascendente, Marte, Júpiter e Saturno. Então, para quem não sabe ainda, ou não tem um mapa, ou não fez um disco, eu vou ensinar para vocês como fazer esse disco, tá? É bem simples. A gente vai entrar aqui no AstroDynasty, astro.com, vai em Free Horoscopes, ou se tiver em português, os horóscopos, né? A gente vai em Extended Short Selection, vai clicar aqui. Se a pessoa não tiver um login, pode fazer também como convidado, tá? For Guest Users. A gente clica aqui, vai entrar na página de convidados, dá o aceito, e aqui vai digitar o nome da pessoa. Vou colocar aqui no caso o meu mapa mesmo. José, pode ser adicional, 25 de junho de 1979, horário aqui 18h40, e a data de nascimento é Rio de Janeiro, tá? A gente tem aqui o nome, sobrenome no caso, sexo, data de nascimento, horário e tudo mais. Clicou aqui, vai dar em Continue, vai aparecer essa tela aqui também. A gente vai colocar aqui no estilo do AstroDynasty, que eu acho que é mais fácil de ver. Se aqui tiver minimizado, é só apertar o mais, aqui no caso, a opção do zodíaco. A gente vai fazer pelo sistema tropical, tá? Sideral é usado na Védica, não funciona para nada, tá? Sistema tropical, geocêntrico, vai descendo aqui, pode marcar True Node, que é um nodo verdadeiro, né? Em vez de ser um nodo médio, que vai marcar 6 estrelas fixas, as principais. E aqui a gente vai marcar apenas os aspectos principais, que são conjunção 0 grau, oposição 180, 90 graus quadratura, 120 trígono, 60 sextil. A gente vai descendo aqui. Se quiser pode marcar o ponto da fortuna, Lilith, o Quiron ele já aparece lá automaticamente, nem precisa marcar. Mas esses pontos aqui nem vão ser usados para o nosso estudo, tá? Eu vou deixar só marcado aqui o ponto da fortuna. A gente vai clicar aqui e assim vai estar gerado o disco de nascimento da pessoa, tá? O nome da pessoa, vai ter aqui o horário, signo, ascendente. Qual é o principal da gente ver aqui? É a gente saber os signos que vão estar demarcados aqui nessa roda aqui, Capricórnio, Aquário, Peixes, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio de novo. E saber as casas. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, até fazer as 12 casas. Reparando que os signos não estão alinhados com as casas, tá? Normalmente o que acontece? Cada casa vai ter em torno de 2 signos. Tem caso até que vai ter 3 signos, mas isso aí é uma outra história. Mas normalmente é uma casa com 2 signos, tá? Normalmente a prevalência de uma, que no caso, por exemplo, casa 7, prevalência de leão, menos câncer, casa 6 com mais prevalência de câncer, um pouco menos de gêmeos, tá? Aqui principalmente por ter os dois luminares Sol e Lua em câncer, é uma casa predominantemente canceriana, tá? Então quais vão ser os pontos importantes para a gente saber aqui? A gente vai ter que saber os graus, tá? Grau do ascendente está demarcado aqui, 22,58, na verdade é praticamente 23 graus, tá? Aqui nesse caso 23 graus de Capricórnio. Sol é essa bolinha aqui com um centro no meio. A gente vai ver aqui Sun, que é Sol, né? Câncer, símbolo de Câncer, 3 graus e 43. A gente pode considerar como 3 graus, tá? Então, Sol a 3 graus,
A gente vai ver aqui Marte está 29,52 de Touro, está praticamente no grau zero de Gêmeos, tá? A gente pode considerar aqui o Marte como grau zero de Gêmeos, tá? Júpiter está no grau 9,45 de Leão, tá? Saturno aqui está no grau 8,56 de Virgem, a gente pode considerar como grau 9, tá aqui, ó, Virgem. Então, o principal, quando a gente for gerar um disco de nascimento, é justamente saber cada um desses astros que a gente vai estudar a seguir, tá? Que é Saturno, esse símbolo daqui, Júpiter, que é esse símbolo daqui, Sol, que é esse símbolo aqui, Marte, que é esse símbolo aqui, e o ascendente, que é o AC. Ascendente que está sempre nessa posição aqui, começando na casa 1. A gente chama de cúspide da casa 1, né? Ou seja, o início da casa 1. Você vê que ele está no grau 23 de Capricórnio, mas está no grau zero, entre aspas, né, da casa 1. Ele está começando na casa 1, tá? Então são esses pontos aqui que a gente vai ter que saber. Então, se você não tem o seu disco de nascimento, você vai gerar, conforme eu ensinei agora, e vai anotar exatamente em qual grau e qual signo que vai estar Saturno, Júpiter, Sol, Marte e ascendente, mas principalmente o Sol e o ascendente, para entender as previsões que eu vou trazer agora para cada signo ao longo de todo o ano de 2021. A gente vai clicar aqui, eu já tenho aqui o texto escrito, tá? Do que vai ser cada signo. Então, o que a gente vai ver aqui? Áries, tá? Vai estar num período positivo para questões que envolvem trabalho coletivo ou mudanças, modernizações nas rotinas da vida profissional. Para aqueles com Sol ou ascendente entre os graus 7 e 13. Ou seja, se você tem Sol ou ascendente no signo de Áries, no grau 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13, ao longo dos meses de abril e dezembro, esse vai ser um período positivo, tá? São transformações que serão relativas aos assuntos da casa na qual o Sol ou ascendente estiver. No caso, o ascendente ele vai sempre apontar para casa 1, né? Casa 1 facilita inícios, começos, questões de lidar com a própria imagem, como projetar a própria imagem sobre as outras pessoas, mas o Sol ele vai variar de casa. Então a gente tem que saber o significado de cada casa. Então eu já vou apontando aqui para vocês, já vou apontar aqui nos próximos exemplos para que vocês já saibam o significado. Vamos supor que eu tivesse o Sol em Áries, suponhamos, né? No meu mapa que estaria aqui ou na casa 3, o Áries está aqui, ou na casa 4. Então vamos supor que eu tivesse o Sol na casa 4, tá? Casa 4 fala de família, questões que são relativas a você trabalhar as questões emocionais, que é uma casa ligada à Lua. Então, se você tiver, por exemplo, suponhamos que tivesse, tá? O Sol, vamos supor aqui, Sol em Áries, numa casa 4 no grau 10, por exemplo, tá? Não é esse o caso, porque aqui a gente já passaria dos 10 graus, o grau 10 aqui, o grau 20 aqui. Mas vamos supor que tivesse um Sol em Áries na casa 4 a 10 graus, por exemplo, tá? Seria um período positivo para questões que envolvam trabalho coletivo ou mudanças em rotinas profissionais e principalmente nos assuntos ligados à família, porque o Sol, nesse caso, ele estaria na casa 4, tá? Então a gente vai juntar esses exemplos aqui. Vamos entender agora as outras casas ali. Casa 1, como eu falei, ela está ligada à questão da imagem, como a pessoa projeta a imagem dela sobre as outras pessoas, como ela inicia as coisas. Então, um período bom para casa 1 é um período bom para começar novas atividades, novas coisas na vida profissional, na vida pessoal e tal. Casa 2 fala sobre autoestima, dons e talentos pessoais, ou seja, como a pessoa utiliza os seus dons e talentos para que ela exerça a sua vida profissional e conquiste a sua independência financeira. Casa 2 também fala como a gente se alimenta, tá? Então, um aspecto bom na casa 2 é um período bom para começar novas dietas, alimentação melhor, tentar diminuir a alimentação ruim, enfim, está ligado à parte de alimentação também, porque é uma casa naturalmente ligada ao arquétipo de touro, tá? Casa 3 fala de comunicação mais prática, digamos assim, que é diferente da casa 9, que é uma comunicação mais acadêmica, cultural.
Casa 3 é mais voltada para comunicação direta. Então é muito bom pessoal que trabalha com comércio, com jornalismo e tudo mais. É bom também para as relações com vizinhos, com os irmãos, tá? Casa 3. Casa 4, como eu expliquei, família, questões ligadas ao trabalho psicológico, as raízes psicológicas, a pessoa trabalhar algum drama, algum trauma que esteja ligado à infância dela. É um período bom. Se a casa 4 tiver com o Sol bem aspectado por um trânsito, como se tem no exemplo, né, um Sol em Áries no grau 10 numa casa 4, vai estar num aspecto bom nesses meses aí de abril até dezembro. Casa 5 fala da parte criativa, dos romances, né? Como a pessoa vive a vida de forma mais alegre. Então está muito ligado a romance, casamento, namoro, lazer, como a pessoa aproveita o seu tempo de lazer. Casa 6, rotinas, tá? Principalmente rotinas, a rotina da vida profissional, vida pessoal e como a pessoa lida com essas duas rotinas ao longo do dia, como ela distribui o seu tempo, tá? E fala também como a pessoa lida com o estresse relacionado ao trabalho e essas rotinas, tá? Casa 7 fala das associações públicas, né? Casamentos, sócios, colegas de trabalho, mas principalmente como a pessoa projeta a sua imagem na vida social. Casa 7. Casa 8 fala sobre sexualidade, renascimento emocional, como a pessoa lida emocionalmente com as outras pessoas de forma mais profunda, né? Então é uma casa que está ligada a essa questão de sexo, de lidar com questões de renascimento emocional, de vida e morte, rupturas, iniciar relacionamentos profundos. Isso aqui é a casa 8. Então é muito ligado ao pessoal que trabalha com essa parte mediúnica, tanto a casa 8 quanto a casa 12, mas principalmente a casa 8. A pessoa que tem a casa 8 muito forte, normalmente e bem aspectada, tem uma mediunidade muito forte, uma percepção muito forte do mundo espiritual, tá? Casa 9 fala dos estudos superiores e viagens, contato com outras culturas, é a comunicação mais superior, são as pessoas que estão buscando um contato, uma comunicação mais num grau, vamos dizer assim, mais superior, outros idiomas, outras culturas, é realmente ligado ao estudo acadêmico, a parte mais superior dessa cultura, tá? Casa 10, vida profissional e vida social, carreira profissional, bem voltado para essa área, topo do mapa, como a pessoa projeta sua figura profissional e social para outras pessoas, tá? Casa 11, como a pessoa trabalha em grupos socialmente, está ligado aí aos grupos de trabalho, grupos ligados a ONGs, grupos humanitários, como a pessoa trabalha nos grupos que ela está inserida. Grupos a gente pode dizer, tipo, a pessoa que trabalha no centro espírita, ou que tem um grupo que ajuda outras pessoas, ou tem um grupo de estudos, ou tem um grupo lá que joga futebol todo fim de semana. Isso aqui é a casa 11. São os grupos que a pessoa está inserida a nível social, tá? E a casa 12, ela fala principalmente de como a pessoa termina as suas questões emocionais. É uma casa que está ligada tanto à casa 8 quanto à casa 4. É o arquétipo de água, essas três casas, casa 12, 8 e 4. Como a pessoa ela termina as situações a nível emocional, uma casa de finalização. Normalmente a pessoa que tem essa casa aqui, ela tem um certo grau de isolamento quando ela é ativada, tá? Pessoas que têm a vida profissional ligada à casa 12, pessoal que trabalha com medicina, por exemplo, que tem que ficar muito tempo num lugar fechado, pesquisadores, enfim, pessoas que fazem um trabalho mais isolado e acabam ficando mais, digamos assim, voltadas para elas mesmas, tá? Isso aqui é casa 12. Casa 12 também fala dos inimigos invisíveis, as coisas que vêm por questões kármicas ou que a gente não consegue perceber, golpes que a vida aplica na pessoa, sempre coisas que vão imobilizar a pessoa para que de alguma forma ela entre em contato com ela mesma, tá? Então, esses aqui são os atributos de cada uma das 12 casas. Então, quando a gente for olhar as previsões para os signos, a gente vai olhar exatamente em qual casa vai estar cada um desses astros, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno, o ascendente vai estar sempre ligado à casa 1, tá? E verificar os graus. Como eu expliquei aqui anteriormente, aqui nesse caso o Sol está no grau 3, Marte está no grau 29, mas a gente pode considerar que ele já está no grau 0 de Gêmeos, tá? A gente já 29, 52 já é o grau 0 do signo seguinte. Júpiter aqui no grau 9 de Leão, símbolo daqui. Então é esse cálculo que a gente vai ter que fazer. Então, agora é só a gente saber os significados do que vai acontecer ao longo de 2021. Ares também vai estar num período muito bom
entre os graus 23 e 29, nos meses de abril, maio, junho até dezembro, ou seja, julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Período de oportunidades para a vida social e nos grupos que a pessoa estiver inserida, especialmente em atividades coletivas ou colaborativas, para aqueles com Sol ascendente entre os graus 23 e 29. Tá? E aqui é o comentário sobre Marte, Júpiter e Saturno. Se você apresenta Marte, Júpiter ou Saturno no seu mapa natal, no signo de Áries, em algum desses graus citados, ou seja, entre os graus 7 e 13 e entre os graus 23 e 29, você vai ter um período positivo, onde, no caso de Marte, vai ter potencializada a sua capacidade de luta e iniciativa, ou seja, se você tiver Marte no signo de Áries, entre o grau 7 e 13, ou no grau 23 e 29, você vai ter potencializada positivamente a capacidade de luta e iniciativa dentro dos assuntos da casa onde Marte estiver. Ou seja, se Marte estiver na casa 4, vai facilitar para lidar com esses assuntos de família, iniciativa, mudar questões que estão paradas há muito tempo em família. Se for na casa 10, isso vai ser relativo à vida profissional, capacidade de luta, iniciativa para a vida profissional, nesses meses citados. Mas só se tiver entre esses graus aqui 7 e 13, 7 a 13 e 23 a 29. E no signo de Áries, tá? Então vamos partir para o signo de Touro agora. Signo de Touro, período de grande intuição, maior capacidade criativa e muito positivo para aqueles que atuam na área da saúde, terapias e nas artes, para aqueles com Sol ascendente entre os graus 0 e 4, ao longo dos meses de junho e julho. Ou seja, se a pessoa tem Sol ascendente, mas também Marte, Júpiter ou Saturno entre os graus 0 e 4 do signo de Touro, isso aqui vai ser um período positivo para a intuição, maior capacidade criativa e para aqueles que trabalham na área de saúde principalmente. O pessoal que faz terapia holística, trabalha com arte, parte criativa, desenho, enfim, né, nessa área estética e criativa vai ser um período muito bom. Vai ser um período negativo, tá, para aqueles que têm do grau 7 ao 13 no signo de Touro, para atividades que envolvam trabalho coletivo, mudanças, modernizações nas rotinas da vida profissional, tá? Para aqueles que estão entre o grau 10 e o grau 14 de Touro, vai ser um período de grandes transformações, tá? Entre os meses de abril e dezembro, tá? As transformações e mudanças elas serão relativas aos assuntos de cada casa na qual é o Sol ou ascendente, tá? Para aqueles que tiverem entre o grau 23 e 29, nos meses de abril, maio e nos meses de junho e dezembro, vai ser um período difícil para a vida social, tá? Principalmente nos grupos que a pessoa estiver inserida, especialmente atividades coletivas ou colaborativas para aqueles que possuem Sol ascendente nesses graus, tá? Aqui é a mesma coisa. Se você apresenta Marte, Júpiter ou Saturno no seu mapa natal, no signo de Touro, em algum desses graus citados, também haverá influência. Nos períodos positivos, Marte tem potencializado a sua capacidade de luta e iniciativa. No caso de Júpiter, potencializa oportunidades de expansão de cultura, conhecimento, enquanto Saturno expande o olhar racional sobre os desafios e determinação para superar barreiras. Aqui, igualmente, a manifestação de cada um desses planetas se dará no assunto da casa na qual ele estiver alocado. Já nos períodos negativos, ou seja, aqui, por exemplo, entre o grau 23 e 29 de Touro, aqui vai ser um período de dificuldades, tá? Já nos períodos negativos ou de grandes desafios, Marte tem potencializado a impaciência, imprudência e teimosia, enquanto Júpiter aponta para perdas de oportunidade por falta de conhecimento e falta de comunicação prática. Já Saturno aponta para restrições, castrações e situações temporariamente imobilizantes. Então é isso aqui. Pegou os graus positivos, a gente vai ver essa parte positiva. Pegou os graus de dificuldade ou de grandes transformações negativas, a gente vai olhar essa parte negativa, tá? O mesmo vale para Áries, tá? Eu acabei pulando essa parte aqui de Áries, é a mesma coisa, tá? O signo de Áries aqui é a parte de Júpiter. Júpiter, quando tiver num período bom para Áries, tá?
Potencializa oportunidades, expansão de cultura e conhecimento, enquanto Saturno expande o olhar racional sobre desafios e determinação para superar barreiras, tá? Então é só olhar a posição que vai estar o astro, olhar o grau que ele vai estar para ver se ele se enquadra nos graus que estão sendo apontados aqui, e caso esteja aqui nesses graus, é ver o assunto da casa, como eu expliquei anteriormente, tá? A gente vai ver se vai ter uma dificuldade ou facilidade para lidar com aquele assunto, tá? Então vamos seguir aqui direto para Gêmeos. Vai ser um período de dificuldades para quem tiver entre o grau 0 e o grau 4 ao longo dos meses de junho e julho, tá? Vai ser um período positivo para quem tiver em Gêmeos nos graus 7 até 13 nos meses de abril a dezembro, tá? E vai ser um período de oportunidades para quem tiver Gêmeos entre os graus 23 e 29, tá? Aqui no caso, é só ler, é praticamente a mesma coisa do que foi colocado anteriormente para os outros signos. Se apresenta de uma forma positiva para alguns signos e negativa para outros. Por quê? Porque isso aqui está ligado ao trânsito de Júpiter, Saturno e Urano. Então, como Júpiter e Saturno estão em Aquário e Urano está em Touro, esses arquétipos, né, de questões de grupo, de questões de reformulações em vida profissional, tudo isso está ligado a esses signos por esses trânsitos. Então eles impactam de forma positiva ou negativa segundo o signo que eles estiverem transitando, tá? Então basicamente é só ler essas descrições que estão aqui, tá? Que aí você vai ter uma ideia de como que vai ser para cada um dos signos. Câncer aqui é a mesma coisa. Vai ser um período positivo para quem tiver câncer entre o grau 0 e o grau 4, né? Período de grande intuição, maior capacidade criativa, muito positivo para quem trabalha na área de saúde e terapias, né? Terapia holística e tudo mais. Período positivo também para quem tiver câncer entre os graus 10 e o 14, tá? Nesse caso aqui vai ser um período positivo nos meses de abril a dezembro, ou seja, se você tem câncer, grau 11, por exemplo, tem Sol em câncer no grau 11, tá? Vai ser um período positivo entre os meses de abril a dezembro. E aí depende do assunto da casa onde esse Sol em câncer estiver. Se Sol em câncer estiver numa casa 8, por exemplo, vai ser ainda melhor para quem trabalha com questões de espiritualidade, né? As pessoas que estão iniciando um casamento ou estão passando por alguma questão de luto ou superação de alguma pessoa querida que morreu, também vai ser um período positivo, tá? Porque é um trânsito positivo que está impactando aqui, tá? Mesma coisa para análise de Marte, Júpiter e Saturno, como eu expliquei anteriormente. Só ler aqui que vai ter essa descrição aqui, tá? A gente vai para Leão agora. Vai ser um período de desafios para quem tiver Leão entre o grau 7 e o grau 13, e vai ser entre os meses de abril e dezembro. Ou seja, a pessoa tem algum planeta lá, Sol, Júpiter, Saturno, entre os graus 7 e o grau 13, tem no grau 8, no grau 9. Vai ser um período de desafios nos meses de abril a dezembro, tá? Então esses meses aí vão ser meses de desafio para quem tem essa posição em Leão. Vai ser um período negativo para quem tem Leão entre os graus 10 e o grau 14, tá? Vai ter um período de dificuldade para quem tiver Leão entre os graus 23 e 29. Então, Leão, aqui eu dei uma olhada nos signos, vai ser realmente o signo que vai estar mais complicado para esse ano, porque o trânsito de Saturno, Aquário, de Saturno e Júpiter em Aquário e de Urano em Touro, vai impactar negativamente nos graus 7 ao 13, no grau 10 ao 14 e no grau 23 ao 29. Tá? Então vai ser basicamente vai ser grau 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e depois 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Se você não tem leão nesses graus, não vai impactar. Tá? Ah, eu tenho Sol e Leão no grau 5, não vai impactar. Tá? Vai ser só o astro respectivo no signo de Leão nesses graus aqui. Se você não tem Saturno, Marte, Sol, Ascendente, Júpiter nesses graus de Leão, esse trânsito não vai impactar negativamente o signo de Leão, só vai impactar negativamente nesses graus aqui, tá? E as descrições estão aqui, tá? Como eu já apontei aqui, ó, só ler aqui. Questão dos desafios, períodos negativos, dificuldades e nesses respectivos meses, tá?
Do grau 7 ao grau 13 vai ser entre os meses de abril e dezembro. Do grau 23 ao 29 vai ser nos meses de abril, maio e de junho até dezembro. E aqui no caso do grau 10 ao 14 vai ser dos meses de abril a dezembro, tá? Então, a gente vai descendo para a Virgem, do grau 0 ao grau 4, e vai ter um período positivo do grau 10 ao grau 14, tá? Então, por exemplo, se a pessoa tiver Virgem aqui entre o grau 0 e o grau 4, por exemplo, a pessoa tem, sei lá, Marte no grau 1, por exemplo, de Virgem, ela vai estar num período difícil, tá? Nesses meses aqui de junho a julho. Mas se ela tiver, por exemplo, um Sol no grau 10, ela vai ter um período positivo nos meses de abril a dezembro. Só que vão ser assuntos diferentes. Então, por exemplo, você tem Saturno numa casa 4, vai ser ruim para os assuntos da casa 4 se você tiver nesse grau aqui de Virgem. Se você tiver um Sol na casa 5, por exemplo, nesse mesmo grau de Virgem, vai ser positivo. E suponhamos, vamos fazer uma suposição que, por exemplo, você teria Saturno e Sol, Saturno no grau, vamos supor, no grau 4 de Virgem e Sol no grau 10 de Virgem, os dois na mesma casa. Então, nesse caso, eles vão se anular, porque você vai ter um numa posição negativa, difícil, e um numa posição positiva, tá? Então, esses aqui vão ser os significados. Daqui é a mesma coisa. Questão de Marte, Júpiter e Saturno, está aqui descrito. E já nos períodos negativos para Marte, Júpiter e Saturno, descrito aqui também. Tá? Libra vai ter um período positivo para quem tiver entre os graus 7 e o grau 13, ao longo dos meses de abril a dezembro. Vai ser um período também positivo de oportunidades para quem tiver do grau 23 ao 29 de Libra. Então, Libra vai estar muito bom. Tá? Vão ser dois, para quem tiver nesses graus aqui, obviamente, tá? 7 ao 13 e 23 a 29. Tá? Tanto que aqui está só as partes positivas aqui, Marte, Júpiter ou Saturno. Tá? Escorpião também vai estar numa situação difícil. Tá? Vai estar num período bom para quem tiver, do grau 0 ao grau 4, tá? Nos meses de junho e julho. Vai estar num período negativo para quem tiver dos graus 7 ao 13, vai estar num período de grandes transformações e vai ser um período desafiador para quem tiver Escorpião no grau 10 ao 14, e vai ser um período de dificuldade para quem tiver do grau 23 ao 29, tá? E todas as descrições estão aqui também, tá? Marte, Júpiter, Saturno, aqui para os períodos positivos. Sagitário, período difícil para quem tiver Sagitário no grau 0 ao 4, mês de junho e julho. Período positivo para quem tiver em Sagitário nos graus 7 ao 13, nos meses de abril a dezembro. Vai ser um período de oportunidades também para quem tiver Sagitário dos graus 23 ao 29. Mesma descrição aqui, mesma descrição aqui. Eu só não vou ler tudo, gente, para não ficar um vídeo imenso, tá? Senão vai dar mais de 1 hora de vídeo, tá? Capricórnio aqui vai estar um período de grande intuição e positivo para quem tiver do grau 0 ao 4 de Capricórnio. Vai ter um período também positivo para quem tiver Capricórnio no grau 10 ao 14, tá? Nesse caso aqui, meses de abril a dezembro. Se for do 0 ao 4, vai ser os meses de junho e julho, tá? É a mesma coisa. Marte, Júpiter ou Saturno, nessas posições aqui, nesses graus em Capricórnio, vão ser descritos dessa forma aqui nos assuntos da casa que tiver, como eu expliquei anteriormente, tá? Aquário. Período de desafio vai ser para quem tiver Aquário entre o grau 7 e 13, ao longo dos meses de abril a dezembro, tá? Período negativo para quem tiver Aquário do grau 10 ao 14, dos meses de abril a dezembro. E vai ser um período de oportunidades para quem tiver Aquário do grau 23 ao 29, ao longo dos meses de abril, maio e de junho até dezembro, tá? Mesma coisa que Marte, Júpiter e Saturno, tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. E a gente olha novamente o assunto da casa, que tiver ali o astro, e aí vocês já vão saber o significado. E por fim aqui a gente vai ter peixes, tá? Peixes vai ser um período de grande intuição, capacidade criativa e muito positivo para quem tiver peixes no grau 0 ao 4, ao longo dos meses de junho e julho. Vai ser também um período positivo para quem tiver peixes no grau 10 ao 14, ao longo dos meses de abril a dezembro. Se você tiver aqui a mesma coisa, Sol, Ascendente, Júpiter, Saturno, Marte, nesses graus aqui, tá? Vai ser um período positivo,
tá? E aí vai ser a mesma coisa aqui. Se tiver Marte, Júpiter ou Saturno nessa posição aqui, nesses graus em peixes, vai ser essa manifestação aqui, segundo os assuntos da casa que tiver alocado. Tá certo, pessoal? Então, esse aí é o significado dos signos ao longo de 2021. Tentei fazer um resumo grande aí, então cada um aí pega o seu mapa e veja os graus e os astros para ver em quais períodos que vão estar batendo essas posições aqui. Que aí vocês já vão ter um guia muito mais assertivo do que um horóscopo. Não vai ser tão assertivo quanto um mapa anual, uma revolução solar, tá? Mas já vai ser bem mais assertivo e pontual do que um horóscopo de dia a dia, que é bem genérico. Tá certo, pessoal? Obrigado aí pela atenção.